O STF é um dos poderes mais fortes dentro do Brasil. Eles julgam, eles criam leis, eles decidem se tá constitucional ou não. Ou seja, os caras mandam na coisa toda. E o que eles falaram, tá falado. É a cartada final, ninguém questiona, ninguém fala nada. Só que vem uma coisinha com isso. Se um deles fizer uma decisão muito errada, quem vai julgar os ministros da Suprema Corte? Pois é. Apesar de parecer um pouco inacreditável, ninguém julga eles, tá? Não vai ter ninguém para abrir a boca e falar, cara, você está errado. E só agora, depois de anos, que os deputados acordaram para a vida e falaram, peraí, como é que a Suprema Corte tem tanto poder assim? Pois é. E adivinha, não foi porque mexeu com o povo, não foi porque atrapalhou a vida do cidadão brasileiro, não. Foi porque mexeu na grana de emenda parlamentar que eles estavam recebendo. Pois é, o STF deu uma cartada que mexeu no bolso dos deputados e agora os deputados estão querendo acabar com tudo com o STF, estão querendo limitar todos os poderes dele, fazendo com que os ministros não sejam tão fortes assim. E principalmente quando a gente fala das decisões monocráticas, que é aquela decisão onde só um ministro vai lá e decide tudo o que vai acontecer. Pois é, isso agora está gerando um caos, uma história longuíssima dentro da Câmara dos Deputados, e vai atrapalhar muito a vida dos ministros. Então, hoje vamos falar sobre política e vamos falar sobre essa decisão, porque ela vai mudar muita coisa. E essa história é muito mais complexa e mais funda do que você possa imaginar. Vamos então falar sobre política? A CCJ, ela colocou um projeto para ser votado agora, no caso a Comissão de Constituição e Justiça. Só que esse projeto, ele não é novo não, tá? Que no caso é PEC 28 de 2024. Esse projeto tava assim, há muito tempo parado desde 2021. Só que os deputados ignoraram, fingiram que nada estava acontecendo e deixaram aquele projeto arquivado, em específico o Lira, né? Porque até por enquanto, em 2021 até 2024, não estava interferindo na vida deles as decisões que o Supremo Tribunal tinha feito. Então eles falaram, deixa quieto, não vamos mexer com o Supremo não, é mais problema para nós. Se tá interferindo na vida do povo, não tamo nem aí, na nossa tá de boa, deixa quieto aí, não vamos mexer nisso. Só que assim, né, às vezes não chega pra você agora, mas um dia vai chegar sim em você alguma decisão, e esse dia chegou pros deputados. A Suprema Corte tinha tomado uma decisão que proibia, né, na verdade proibia não, suspendia as próprias emendas parlamentares impositivas. Que é isso? Vamos entender. Emenda parlamentar impositiva é aquela emenda onde o deputado ele usa para fazer infraestrutura, para fazer saúde, ou seja, sabe aquele negocinho de precisa de ambulância dentro da cidade? O deputado tira o dinheirinho, vai lá e compra essa ambulância, ou então, deputado, preciso asfaltar então a minha casa aqui, tá precisando de asfalto na rua. Você faz esse asfalto? Pois é, e o deputado vai lá e asfalta. É esse dinheiro do asfalto, da ambulância, de tudo que a gente fala de saúde, infraestrutura, e aí mais uma quantidade enorme de coisa que vem dessa emenda impositiva. Ou seja, se o presidente não quisesse liberar, ele não tinha essa opção. Ele era obrigado a liberar essas emendas impositivas, sendo o cara da base dele ou não. Então, se fosse oposição, ele era obrigado a liberar essas emendas impositivas. Se fosse da sua ala política, ele também era obrigado a colocar essas emendas impositivas, né? Então, resumindo, isso era uma coisa obrigatória que o presidente tinha que colocar. E, aliás, vamos falar assim, as emendas são a alma de um deputado, né? Um deputado sem emenda parlamentar, sem dinheiro, ele é um deputado praticamente que não se elege mais, né? E a Suprema Corte fez o quê? Barrou essa imposição, ou seja, a partir daí, os presidentes não têm obrigação de dar dinheiro para o deputado que é da oposição, ou seja, se ele quiser privar exclusivamente para ele dar só para a galera da ala dele, ele pode fazer. Então, resumindo, muita gente vai ficar sem dinheiro de emenda parlamentar. Então, por exemplo,
Se o Lula quisesse só dar dinheiro agora das emendas parlamentares para a galera do PT, PSOL e etc., que é de esquerda, ele podia dar e deixar a galera da oposição, como o PL, Novo e outros partidos excluídos sem emenda parlamentar. E, obviamente, os deputados se revoltaram com isso, porque, como eu disse para vocês, deputado sem emenda parlamentar é deputado sem nada, né? E no meio dessa revolta que eles tiveram, eles invadiram a mente do Arthur Lira, falando: colega, tu é o representante, toma alguma decisão e faz com que o Supremo não interfira nesse tipo de assunto, porque não é assunto da fuça deles, tá? Então, resumindo, manda o Supremo tomar conta da vida deles sem emenda parlamentar, é coisa nossa, presidente da República, eles não podem decidir uma coisa dessa, né? Incomodaram tanto o Lira que ele ficou numa saia justa, onde ele não sabia pra onde que ele ia. Se ele ficava do lado do STF ou então se ele ficava do lado dos deputados. Só que o Lira pensou bem e falou: pô, vou ficar do lado dos deputados porque eu não quero perder as minhas bases eleitorais, meus coleguinhas, companheiros aqui, e eu prefiro ir contra o STF. E foi daí que ele ressuscitou essa PEC das cinzas. Então ele tirou a PEC que estava parada há 3 anos e falou: galera, volta com essa PEC que a gente precisa dar uma freada no STF um pouco. O que acontece? Essa PEC voltou, já tinha sido parada no próprio Senado, mas agora ela tá de volta, já tem relator, já tá tudo pronto e ela promete acabar com todos, quase todos não, vamos falar, a grande maioria dos direitos do STF. Então, resumindo, a galera não tá muito legal do STF com isso não, e principalmente as decisões monocráticas que só o ministro toma, tá? E assim, como se isso não fosse já ruim pro STF, ela vem acarretada com outros projetos de brinde, ou seja, um presente misterioso para os ministros do STF, que agora vão ver que parece que podem ser incriminados por crime de responsabilidade se caso eles queiram interferir dentro das decisões de outros poderes. Então, resumindo, os ministros estão aqui, ó, com os probleminhas bons porque os deputados se revoltaram contra eles. Então, a partir de agora, provavelmente o bicho vai pegar pro lado dos ministros do STF, porque esse projeto, ele promete fazer tudo que você pense em acabar os limites do STF, ou seja, os deputados agora, depois que mexeu no seu dinheirinho para campanhas e para criar infraestrutura nos seus polos eleitorais, estão querendo ir contra o STF e dar, assim, né, uma abaixada de orelha nos ministros para que eles fiquem quietos e não interfiram dentro do parlamento, né? Só que assim, quem vai se lascar nessa vai ser o Lira, porque o Lira é o representante, o Lira que ressuscitou isso das cinzas e provavelmente, vamos falar, os ministros não estão tão coerentes e tão contentes com o próprio Lira. Então, Lira tá com um problema. Não só esse problema, como outros diversos problemas, como, por exemplo, quem vai tomar o seu cargo de presidente agora. Então, resumindo, tem muita água para correr ainda nesse rio, mas pelo menos a água que ainda tá correndo agora parece que não é nem um pouco boa para os ministros do STF, principalmente agora que você tá correndo o risco de ter os seus poderes limitados. Mas eu quero saber de você. É justo ou não é justo? Você acha que realmente tem que ser os deputados que possam dar a cartada final ou tem que ser os ministros do STF que dão essa cartada final? Põe nos comentários e a gente volta com mais vídeos, mais conteúdos e mais informações rápidas para deixar tudo claro sobre o que está acontecendo na política para vocês. E para piorar também a situação, se você gostou do vídeo e se sentiu bem identificado com a situação dos deputados ou então do povo brasileiro de estar indignado com certas coisas que vem acontecendo no Brasil, já põe nos comentários aí que a gente volta amanhã com mais conteúdos. Um beijo e até daqui a pouco.